Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura. Na disciplina Produção de Mudas de Cafeiro desta semana, iniciaremos o projeto de produção de mudas de café. Em primeiro lugar, nós temos que nos preocupar com a escolha do local onde os viveiros serão construídos. Devem ser locais de fácil acesso, principalmente no momento de escoamento das mudas, que coincide com o período chuvoso, longe de lavouras velhas e abandonadas para evitar incidência de doenças, topografia mais assentada e o mais iluminado possível, evitando locais com sombreamento, com drenagem suficiente para evitar empoçamento de água e excesso de umidade, o que aumenta o risco do tombamento causado pelo fungo Rhizoctonia solane. No entanto, mesmo que o terreno seja o mais assentado possível, devemos deixar uma declividade de aproximadamente 5% para evitar o empoçamento de água, evitar áreas de baixadas onde há acúmulo de umidade e as temperaturas baixas, elas são contínuas no inverno, água de boa qualidade, lembrando que nós devemos evitar água de tratamento, devido ao sulfato de alumínio e o hipoclorito de sódio, e o local deve estar livre de plantas daninhas. Dando continuidade, no item 2, nós escolheremos a quantidade de mudas de coffee arábica a ser produzida. Lembrando que um viveiro, ele deve, para ser comercialmente viável, ele deve produzir ao menos 50.000 mudas de cafeeiro. Nós vamos determinar as áreas do viveiro. A área de viveiro nós consideramos a área útil apenas dos canteiros, né? Então, a área útil, ela vai ser a área dos canteiros. E a área total? A área do total engloba canteiros, corredores e 1 metro de distância ao redor do viveiro inteiro, para evitar excesso de insolação. Aqui viveiros para produção acima de 500.000 mudas, nós indicamos um carreador central para facilitar o escoamento dessas mudas. O carreador central ele deve ter aproximadamente 3,5 metros de largura. No dimensionamento dos materiais construtivos, nós devemos levar em conta o número de moirões, né? Nós indicamos moirões de 2,5 metros e 0,16 de diâmetro, deixando aqui 2 metros de altura e afundando, né, e enterrando aqui meio metro. Nós podemos também trabalhar com moirões de 3 metros, deixando uma altura aqui de 2,5. Na verdade, gente, a altura do viveiro, ela é prática, né? É para que uma pessoa consiga circular tranquilamente. Como a média de altura do brasileiro é em torno de 1,70 m, então 2 metros daria para circular tranquilamente. O número de linhas, o que são as linhas? As linhas, gente, elas ligam um moirão ao outro, né? Elas podem ser de ripa, de bambu, de madeira, de arame galvanizado, né? Quantidade de sombrite, nós não vamos utilizar bambu, né? Não é um material utilizado hoje em dia, e nós vamos utilizar o sombrite a 50% de luminosidade. Lembrando que o sombrite aqui, ele deve ser comprado 10% a mais do que a área total do viveiro. Por quê? Porque nós temos que fazer as dobras, né? Largura do canteiro, nós trabalhamos com largura entre 1 metro e 1,20 m para facilitar o manejo tanto do lado direito como do lado esquerdo. O comprimento dos canteiros, o ideal é que eles sejam no máximo 25 metros. Largura dos corredores, de 40 a 60 centímetros. Eu acho um valor ideal 50 centímetros, né, entre um canteiro e outro. E a largura do canteiro central, quando há mais de 500.000 mudas, nós indicamos uma largura de 3,5 metros.
o número de recipientes plásticos. Então, por exemplo, nós vamos produzir 50 mil mudas. Nós compramos 10% a mais saquinho. Então, nós vamos comprar 55 mil saquinhos. Os saquinhos, gente, eles são vendidos por milheiro, né? Esse ano ele girou em torno de R$ 20 o milheiro. A quantidade de sementes, né? Lembrando que nós utilizamos 2 sementes por saquinho e cada quilo de semente tem aproximadamente 4.000 sementes. No dimensionamento para o preparo de substrato, nós vamos utilizar o gasto total de substrato, que é composto por terra de barranco peneirada, esterco de curral ou esterco bovino curtido e peneirado ou composto orgânico, superfosfato simples, fonte de P2O5, cloreto de potássio, fonte de potássio, mão de obra para enchimento dos saquinhos. Nós trabalhamos com uma média de 2.000 saquinhos por pessoa. A gente sabe que tem pessoas que chegam a encher mais de 3.000 saquinhos por dia. Mão de obra para mistura e peneiramento do substrato e a mão de obra para semeadura. No manejo do viveiro, nós vamos fazer o tratamento ou desinfecção do substrato. É necessário? Com certeza. Nós vamos utilizar o Basamid, né, que o princípio dele é o Dazomete, numa quantidade de 250 gramas por metro cúbico de substrato. Como que é realizada a aplicação? A aplicação ela deve ser feita misturando o produto no substrato úmido, logo em seguida o substrato é coberto por lona, porque o princípio da Dazomete ele age em local fechado, porque é a liberação de um gás. Lembrando que ele é um biocida, ele promove o controle de pragas, doenças e sementes de plantas daninhas. E na semeadura nós vamos utilizar 2 sementes por recipiente. Caso uma não germine, a chance da outra germinar é muito grande, numa profundidade de 1,5 centímetro. Durante o manejo de plantas daninhas, esse método pode ser tanto manual quanto por herbicida, onde nós temos os herbicidas registrados para as plantas daninhas no cafeeiro, desde que as aplicações sejam feitas até a fase de orelha de onça. Quando recomendar o desbaste, né, se as 2 sementes germinarem, nós vamos retirar uma. E qual a recomendação para adubação e cobertura que vocês farão? Qual a recomendação para o manejo de pragas e doenças? E qual o método de irrigação você recomendaria? Bom, o item 10 ponto, né, é o croquis do viveiro, aonde nós vamos utilizar um croquis de acordo com a metragem e capacidade para as 200.000 mudas de 1.600 metros quadrados. Eu fiz uma opção aqui de fazer um viveiro de 56 metros por 41. Na verdade, gente, a metragem pode ficar de acordo com o terreno, com a disponibilidade de área que vocês têm. Aqui é uma sugestão. Eu não quero que vocês façam uma cópia dele, né? Mas mais mesmo uma sugestão de como pode ser feito o croquis. Então, na verdade, nós vamos utilizar aqui uma distância entre moirões de 3,5 metros. Nós podemos utilizar de 3,40 até 3,60. Eu gosto de trabalhar com a metragem de 3,5 porque fecha uma conta mais exata. Então, 3,5 por 3,5 por 3,5 por 3,5, eu fechei um quadrado. Então, aqui na metragem, eu vou ter aqui uma distância de 17 moirões aqui a uma distância de 3,5 metros. E de largura, eu vou ter uma distância de 9 moirões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moirões com a distância de 3,5 metros. Então, nós vamos ter aqui um total de gasto de 153 moirões. Eu prefiro fazer dessa maneira a contagem para evitar erros. Bom, outro detalhe, nós vamos fazer também o cálculo das linhas de arame galvanizado. Eu posso fazer essas linhas aqui. O que é a linha mesmo? A linha que une os moirões aqui, ó, formando sempre os quadrados. Eu prefiro
fazer de arame galvanizado que ele dá uma maior sustentação no sombrite. Mas ele pode ser feito de ripa, de bambu, né? Aí depende, é claro, da estrutura do viveiro. Se nós formos fazer de arame galvanizado, nós vamos fazer a seguinte conta. Eu tenho aqui 56 metros, né? Vezes 9 linhas. E eu vou ter aqui 41 metros vezes 17 linhas. Multiplicando e somando os dois, eu vou gastar um total de 1.201 metros de arame galvanizado. Qual que é a função do arame? É sustentar o sombrite. O ideal é que ele seja totalmente esticado para evitar ondulações no sombrite. Bom, a área do viveiro estando pronta, nós vamos fazer agora os corredores. Nós vamos deixar aqui um corredor ao longo do viveiro inteirinho de 1 metro de distância. Por quê? Para evitar a insolação direto nos canteiros. Após essa metragem, nós vamos deixar também 1 metro de corredor entre os dois canteiros para facilitar a locomoção. Como nós não precisamos fazer um carreador, que o carreador é recomendado apenas para viveiros acima de 500 mil mudas, nós poderíamos deixar aqui uma distância de 50 centímetros. No entanto, os moirões coincidiram no centro do corredor, então eu preferi deixar aqui 1 metro de distância para facilitar aqui a passagem de carrinho. Logo após, então, eu vou ter 56 metros de comprimento, menos 1 metro, menos 1 metro, menos 1 metro. Então, são menos 3 metros. Então, eu vou ter um total aqui disponível para canteiro de 53 metros para canteiros. Dividido em 2, eu vou ter 2 canteiros aqui, né, de 26,5 metros, vezes uma largura de 1,20, eu vou ter aqui uma área de canteiro de 31,8 metros quadrados. A necessidade de 1.000 metros quadrados de área útil, ou seja, a área de canteiro. Então, 1.000 dividido por 31,8 vai dar 15 canteiros, vezes 2, 30 canteiros no viveiro inteiro. Então, nós vamos fazer aqui, dimensionar os 15 canteiros. Vocês podem observar que eu não deixei que os moirões coincidissem no corredor, e sim no centro ou próximo do canteiro, né? Então, os moirões vão estar nos canteiros. Vocês podem ver que todos os canteiros, né, os moirões coincidiram neles. Ah, mas não perde área e muda? Perde 4 mudas, gente. Mas isso é insignificante perto do risco que tem de eu fazer o moirão no corredor e aí eu prejudico o corredor, ou seja, eu tiro, né, a utilidade do corredor. Aqui nós vamos deixar 1,20 de largura, né, para que eu possa trabalhar dos dois lados do canteiro. E dessa maneira eu dimensionei o viveiro para 200 mil mudas. Muito obrigada pela atenção de vocês.